pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Vivian. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está voltando, muito obrigada. Hoje a gente está aqui para mais uma tiragem nossa de tarô, né, sobre o assunto da nossa semana, que o tema dessa semana foi o que é ser bruxa? Uma reconexão profunda com a nossa intuição. É, Se você tá chegando e não sabe o esquema do canal, só para você entender, vou falar de uma forma breve. Aqui a gente costuma ter um tema por semana, então eu trago sempre uma conversa com vocês primeiro, depois uma meditação que ajuda a gente, né, nesse processo de integração dessas energias sobre o assunto que a gente tratou, e por último a gente tem esse joguinho de tarô onde a gente vem pedir um conselho para a espiritualidade, para a gente lidar com esse momento da nossa jornada naquele tema, tá? Como é um conselho da espiritualidade, como que o jogo funciona. A gente tem aqui esse tarô, onde eu tenho apenas os 22 arcanos maiores, então a gente vai tirar um arcano maior que vai reger o jogo. A gente tem os guardiões da luz, onde eu tiro dois guias, que são aqueles que então vão, na verdade, nos guiar nesse conselho que, né, o jogo vai trazer. E por fim, para não menos importante, o próprio tarô, que vai trazer pra gente 4 cartas para o desenrolar desse aconselhamento. É importante, então, a gente relembrar que, como uma tiragem coletiva de tarô, ela é uma tiragem, né, atemporal, ela é intuitiva, pode não servir para todo mundo. Porém, contudo, entretanto, como se trata de um tarô terapêutico, sempre aqui pode ter um insight para você, para o seu processo, para esse seu momento de vida. Então, às vezes é uma frasezinha, uma coisa que eu falo que acaba virando a chave para você. Então, é isso. Sem mais delongas, vamos começar o nosso jogo, tá certo? Vou começar tirando o nosso arcano maior. A gente vai falar de reconexão com a intuição e quem aparece? O diabo! Bom, aqui já mostra pra mim que as pessoas que se reconectam não, que se conectam com essa leitura são pessoas que estão realmente muito desconectadas da própria intuição. A carta do diabo me fala de ego, me fala de condicionamento mental, de você preso na sua cabeça, com dificuldade de ouvir a sua voz interior. Então, e o mais importante, né, da carta do diabo é que a gente vê que essas pessoas que estão presas na carta do diabo, essa cordinha que prende eles, ela é fácil de ser solta, não existe cadeado, não existe nada, era fácil arrebentar. Então, fala sobre esses nossos condicionamentos e o quanto é importante a gente lidar com o nosso ego para poder fazer esse processo de reconexão. O quanto descobrir, como eu falei no nosso vídeo, assim, a bruxaria, que quando eu faço essa reconexão profunda com a minha alma, eu me conecto com tudo. E aí, então, eu posso me conectar com vários tipos de cura, né, de todos os planos. O quanto isso só é capaz de acontecer no momento em que você se liberta dessa escravidão da sua mente. Porque isso me faz pensar sempre assim, sabe? Eu quero gostar de cristais, vamos dizer assim. Eu quero que isso seja o meu método de cura. Mas parece que eu não consigo aprender sobre eles. Tenho uma dificuldade de guardar o que cada pedra trata e. Estudo, estudo, estudo e parece que não sei. Tô preso aqui. Porque muitas dessas sabedorias que envolvem as curas energéticas, muitas delas, não vou dizer 100%, mas para mim 99,9%, são registros acásticos, são conhecimentos profundos que você já tem nessa sua alma guardado há muito tempo, que você se reconecta através dos cursos que você faz, sabe? É aquela lembrança que puxa aquele gatilho quando vê, abre. Então pode ser que. E aí você fica lutando com o seu ego. E aí você fica nessa busca constante com o seu ego, de tipo, não dá. E uma dificuldade de entrar pra dentro. Uma dificuldade de ir fundo e profundo nos seus conhecimentos, naquilo que é pra você. Você fica buscando fora. Aqui também, porque eu vejo que sempre tá, né, no diabo você vê que tem um de frente pro outro, assim. Então, muito no espelhamento, sabe?
Me mostra também, me dá aquela sensação de fico vendo o que meu amiga faz, o que meu amigo faz, e eu quero fazer também. Quero fazer igual. A competição aparece pra mim aqui. Foi essa ideia que essa carta me passou nesse momento. Então, fala sobre você estar desconectado também da sua unicidade, né? Que o ser bruxo te traz isso. A bruxaria te traz isso. Você é única. Não existe outra igual a você. Vamos ver o que desenrola desse diabo aqui com os Guardiões da Luz. Eu esperando uma sacerdotisa. Caiu nos primeiros. Me vem o diabo. Tá bom. Se é isso que a gente precisa ouvir, é isso que a gente precisa ouvir, né? Isso é importante, gente, das leituras de tarot, tá? Que a gente se abre porque tá pronto pra subir pra nossa consciência. Porque às vezes a gente não escuta o que a gente quer. Eu, por exemplo, acabei de receber essa na cara. Tava esperando uma sacerdotisa bonitinha da nossa profundidade. Daí de repente vem assim: olha, tá bem egóico isso aí, hein? Você acha que você tá conectada com sua profundidade? Você tá no seu ego. Você tá indo onde você quer. Você não foi na sua verdade. Você tá olhando pra coleguinha. Uou, meu mestre. Eumúria. Esse foi um dos primeiros mestres que se apresentaram na minha equipe de luz pra mim. A presença do despertar, o universo está com você. Use uma capa de proteção e amor. E Mercúrio. Abra comunicação aberta. Tire um peso do peito. Fale com amor e seja ouvido. Gente, essas 3 cartas aqui me mostram que nesse processo nosso tem pessoas, essas pessoas que estão aqui presas nesse ego, são pessoas que se conectarem com essa leitura, são pessoas que sim, tá? Tem por exemplo, uma mediunidade ostensiva presente e que por estar muito nesse movimento egóico, muito no olhando o caminho dos outros e não focando no seu, não se conectando consigo de verdade, não indo lá, tá desapercebida. E a presença de humor aqui me fala, vem passando por processo de ataques energéticos. Tá se sentindo drenado, cansado, sabe? Junto com esse diabo aqui me veio essa sensação clara de que essa pessoa tá vivendo um momento difícil e ela não sabe muito bem por quê. Mas porque tá presa nisso, na comparação. Essa energia forte que veio pra mim aqui, que é o que tá me contando. E quando aparece essa comunicação amorosa, essa comunicação aberta, essa possibilidade de se comunicar, me traz essa necessidade da gente criar primeiro uma comunicação consigo mesmo. A reconexão de forma profunda com a nossa intuição, essa busca interna, é uma fala minha comigo mesmo. É eu parar para me ouvir. Então fale, né, de forma amorosa que você será ouvida. Então me mostra o quanto você não está sendo dura nesse processo, por exemplo, se comparando com o outro, quanto você não está sendo dura com você. Você não se escuta. Você não encontra limites. E esse processo que você está vivendo de comparação. E aqui me vem forte a presença de Afrodite, tá, gente? Afrodite é a deusa que adora competir. Quando a gente tá falando de mulheres, principalmente, assim, quando você tem uma amiga Afrodite, se você tiver também uma Afrodite, principalmente inconsciente, vibrando na sombra, isso entra numa disputa de competição velada entre essas amigas que pode ser bem destruidora, tá? Bem dolorosa, eu diria, mais do que destruidora, é bem dolorosa. Dispara dores na gente que a gente nem sabe de onde tá vindo, mas a gente fica revivendo essas dores sem perceber. Então, pra mim, esse Mercúrio vem falando dessa necessidade. Se você tá vivendo uma situação assim, se você sente que você anda muito cansado, se você se sente atacada espiritualmente, você até se sente uma pessoa ligada à espiritualidade, mas parece que, não sei, as coisas não andam muito bem pra você. Cuidado com esse lugar do diabo. Tem um lugar que você está evitando.
tá? Tem esse espelhamento aqui que tá acontecendo e você tá evitando olhar. E isso tem sim atraído para você, você tá numa baixa vibração. Por essas críticas, essas autocríticas que você vem fazendo a você, você tá abaixando a sua vibração e permitindo ser atacada energeticamente, tá? E nesse momento o Moura se apresenta dizendo: nós estamos na sua guarda e proteção, para que você possa começar esse processo de reconexão consigo, para que você possa começar essa fala amorosa consigo, para que você possa ir fundo e profundo, se perdoar, entender por que você entrou, né, nesse lugar de comparação, o que te fez ir para esse lugar, porque você acreditou que em algum momento isso era vantajoso para você. Qual é o medo de seguir a sua jornada, da sua jornada ser diferente do outro, certo? Vamos ver o que o tarô tem aqui pra gente. Pediram pra eu cortar de novo, eu vou cortar. Eu deixo já o tarô cortado, sempre eu embaralho antes e corto, mas eles pediram pra eu cortar de novo. Para você já claro, espécie de fundo. Gente, o tarô é muito maravilhoso. Tá, tudo bem. O tarô vem confirmando muito disso que eu já falei pra vocês. A gente tem aqui 5 de ouros, rei de espadas, a imperatriz, 8 de espadas. O que eu vejo aqui, gente? Esses 5 de ouros começa falando pra mim justamente sobre esse lugar que eu falei. Quando eu entro numa competição, como eu vi aqui nesse primeiro momento do jogo, quando eu me ponho a me comparar, a competir, quando eu não consigo me conectar de forma funda e profunda comigo, eu fico nesse ego tentando, né, projetar o meu amiguinho em mim. O meu amiguinho é modo de dizer, tá, gente? Qualquer pessoa, às vezes a gente projeta nossos irmãos, pai, mãe, projeta o companheiro, a gente projeta todo mundo. Isso faz parte do processo nosso, tá, de aprendizagem. Mas quando você projeta, você sente essas dores, você se sente menor aqui. O 5 de ouros me fala sobre isso, sobre essa sensação de ser rejeitada, sabe? Do seu senso de valor perdido. Você não consegue se ver, você se sente menor, você fica tentando, você tá buscando essa coisa da competição aqui, tá? É porque você não consegue reconhecer o seu senso de valor. Então você fica lutando para buscar esse senso de valor nessa competição. E aí a gente tem aqui a presença do rei de espadas em seguida, que me traz essa ideia de que independente de você é homem ou mulher e esteja vendo essa leitura, uma energia muito masculina e racional. E veja, quando a gente fala assim, por isso está tanto no ego, a reconexão com a nossa intuição é o feminino, é o ir para dentro. O rei de espadas está totalmente na cabeça. Ele é um rei, ele é justo, sim, mas ele trabalha com o mundo da matéria, o mundo aqui fora. Ele não vai para dentro. Essa é a maior dificuldade do Rei de Espadas. Ele não acessa as próprias emoções. Ele tem extremas dificuldades com o feminino. E a gente tá falando, né? O assunto era que é ser bruxa, era reconexão profunda com a nossa intuição. Então, é esse movimento que precisa ser deixado para trás. É esse rei de espadas que precisa, esse masculino que precisa ser encolhido diante do quê? Do seu feminino, da imperatriz. O máximo do feminino, gente, tá aqui. Porque a imperatriz, mais do que a sacerdotisa, que eu falei que eu esperava ela ali, veio a imperatriz. A imperatriz, ela tem a capacidade de conectar com essa intuição e ainda materializar. A sacerdotisa é um processo muito mais interno, ela é uma este, o fogo sagrado, ela me leva para dentro, eu me sinto bem dentro, em casa, sabe? Ficar ali me basta. Então ela é essa energia mais elevada, eu diria assim, uma oitava acima. Quando você já tá lá subindo, entendeu? Pra quinta dimensão, você tá indo. A imperatriz, ela pega tudo isso e ela, pau, traz pra matéria.
Tudo isso que ela acessa nessa quinta dimensão, todos esses sentimentos, essas emoções elevadas, ela consegue trazer para a matéria. Então ela materializa as coisas na vida dela, tá? Então ela escolhe o caminho dela e ela sabe que ela pode ser o que ela quiser. Se ela for honesta com a verdade dela, se ela for para dentro buscar o que ela quer de verdade, o que é dela, qual é o caminho dela, ela sabe que ela vai materializar qualquer coisa. Então aqui ela é totalmente próspera. Ela é aquela que dá luz a qualquer coisa. Ela materializa qualquer coisa. Então é o momento em que você sai dessa comparação, tá? E essa comparação, ela fica muito clara pra mim, porque a gente termina aqui com esse 8 de espadas. Isso vem te martirizando, sabe? E você vê a 8 de espadas, é uma pessoa que, tipo, as espadas estão todas cravadas ao redor, ela tá com o pé na água, ou seja, nas emoções, mas tá vendada e não consegue ver. Ela precisa se conectar realmente com essas águas, ver que ela tá em conexão com essas águas. Porque quando ela transpassa isso, ela pode ir além. Então, como eu disse, essa pessoa que está aqui conectada com esse senso de rejeição, com essa coisa de que não tem valor, né? Se espelhando, a amiga achando que a amiga, a amiguinha ali, ou com quem está se espelhando é melhor do que você, se colocando nesse lugar, né, menor, está desconectado da sua própria verdade, está desconectada dessa sua intuição, está desconectada do seu eu superior. Então, quando você faz esse trabalho, é tirar as vendas. Isso aqui fica martelando na nossa cabeça, sabe? É essa lembrança o tempo todo. Tipo, você não é tão boa quanto ela, olha o que ela tá conseguindo. É você focada lá, assim, nossa, mas olha a vida dela, tipo. Aí você vai lá, visita aquela amiga, aí você fala, nossa, ela tá casada, tá bem sucedida, ela tá tudo, parece que a tua vida é um horror, e a dela tá, tipo, uma maravilha. E você fica naquele lugar se comparando, tá? Aí você entra total nessa energia do diabo, egóica. Aí você começa a querer mostrar pra tua amiga que você também tá super bem. Aí você cria pra você toda uma realidade naquele momento. E não que a tua vida esteja horrorosa, não é isso, mas é que você precisa mostrar pra ela que você tá muito bem. Aí você começa a supervalorizar as suas coisas, mas no fundo você chega em casa e você se sente péssimo e esse 8 de espadas não sai. Esse pensamento, sabe, te conturbando, falando assim, não é o suficiente, o que você tem não é o suficiente, o que você vai fazer pra mudar isso? Mostra essa desconexão. Então, o conselho da espiritualidade pra gente é: tá na hora de um trabalho bem forte de espelhamento e de ego. E ele vai começar com essa comunicação que Mercúrio traz pra gente. Vai começar com você parando um minutinho, ficando em silêncio, entrando em conexão com você e se escutando. Escutando essa vozinha que fica falando com você e pensando consigo mesmo, será que é justo comigo, com a minha história, com a minha vida? E se você... Eu tenho certeza que vai falar que não é justo, mas falar, não consigo fazer diferente, pra mim não deu certo. E aí você vai começar a desdobrar as suas feridas. Aí você vai sair do quê? Daqui, do mundo de fora. E você vai começar definitivamente a explorar dentro de você o que te impede de ser essa imperatriz. O que te desconecta dessa energia capaz de materializar qualquer coisa. De enxergar a sua vida assim, próspera e abundante. De se ver no seu caminho e no melhor caminho que podia ser possível. Entendendo sobre a sua unicidade. Tá certo? Esse é o conselho que eles deixam pra gente. É um trabalho bem profundo, viu, gente, de autoconhecimento. Peço pra vocês fazerem isso. E peço de forma breve, tá? Pra parar de ficar sofrendo com esses ataques. Se sentindo fragilizada. Porque quando a gente sofre ataques espirituais, a gente às vezes fica doente, cansada. Então, não tá percebendo quanto essas energias, né? Os obsessores que podem te alcançar por conta dessa sua energia, desse 8 de espadas aqui. Tá certo? Então, bora cuidar da gente, bora começar essa comunicação com a gente mesmo, para se afastar dessa energia do diabo e ser mais honesta com a gente, para sair e se lembrar que somos todos imperatriz. Quando no nosso caminho, na nossa jornada, conectado com a nossa alma, somos todos imperatriz. Todos temos que chegar nessa energia, ela está disponível para todos nós. Tá certo, pessoal? Era esse o meu recado por hoje.
Se você gostou do conteúdo, ficou até aqui, muito obrigada. Eu peço para você curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, aquela história de sempre, porque isso ajuda o canal a crescer e faz com que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas, tá bem? Um beijo enorme para vocês e até o nosso próximo vídeo.